Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra. O que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo, a gente vê as pessoas, olha, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Brasil, vamos orar por tal e tal, aquela situação. Mas, será que realmente esse tipo de oração tem algum efeito, algum valor diante de Deus? Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa santa, piedosa, será que teria algum valor essa intercessão por determinada situação? Por exemplo, no nosso país, a situação está indo de mal a pior, e aí nós vemos eles convocando os crentes para oração, jejuns e oração. Para nós entendermos, nós devemos ir para a palavra de Deus. Por isso que é importante nós conhecer a palavra de Deus. A oração ela é um privilégio dos santos. A oração ela tem funcionalidade quando ela está condicionada. A oração ela funciona quando ela é condicional a uma outra coisa, a obediência. Aí ela funciona. Quem lê a palavra de Deus sabe que ela é condicionada à oração. Aí muita gente, você não gosta de oração? Não, a oração tem que ser feita de acordo com que Deus estabeleceu ela para ser orada. Então vamos fazer a leitura aqui no livro de Ezequiel para nós entendermos, né, como que, dependendo do tipo de oração, aqui ele fala dos personagens que eram homens santos de Deus e que nem essas orações desses homens teria algum efeito nessas situações que nós vamos ler aqui. Então vamos começar no capítulo 12 e o versículo, vamos ler o 14, capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Agora aqui vem a situação. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. E aí no versículo 15 ele vai falando um tipo de punição, que é das feras selvagens, e daí ele fala também que se viesse esse tipo de punição, se tivesse esses três homens intercedendo também não ia ter efeito nenhum. E aí no versículo 17 fala sobre a guerra também, e aí no 18 fala que se esses três homens, né, estivesse também, só eles se livrariam, não ia conseguir livrar o povo. E no 19 fala, se ele enviar a peste, as doenças, ele está falando também que esses mesmos homens, se estivessem no meio nosso, também não teria efeito para neutralizar esses juízos de Deus. Então, quando eu falo aqui que essa oração, a oração que esses pregadores vivem aí conclamando, pô, vamos fazer jejum e oração, não tem valor nenhum, parece bonito. Mas como é que é neutralizado essas maldições, qual eu falei para vocês? A Ucrânia está lá em guerra, veio a espada. Se tivesse lá Noé, Daniel e Jó orando pela Ucrânia, não teria efeito nenhum. E assim vai pelas as nações do mundo, né? Então, para nós entendermos como que é neutralizado, nós temos que ir para o versículo 6. Vamos ler a parte que nos interessa. Você pode ler o versículo 6 depois. Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Está vendo? A única maneira de desviar essas maldições é se convertendo. E para finalizar o versículo 23, e sereis consolados quando virdes o seu caminho, os seus caminhos, o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz
sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, quando a gente vê essa situação, nós temos que levar o povo ao arrependimento. Mas como é que leva ao arrependimento? É através da palavra, da demonstração, não é orando. Fala abertamente dos pecados do povo. Só que esses líderes daí, têm a televisão na mão, os rádios na mão, não tem coragem de denunciar. Larga disso, larga daquilo, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, se converta. Aí é neutralizado esse tipo de maldição. E as maldições, elas vêm de várias formas, né? Através da inflação, alta dos alimentos, vem através da natureza, né? Natureza se rebelando. Tudo isso é maldição. Então, Deus deixou aqui para nós, mesmo se tivesse santos homens aqui no nosso meio, Noé, Daniel e Jó. Imagine Daniel, Noé e Jó intercedendo por cada um de nós, por você e por mim. Se eu não me arrepender, se eu não me converter, as orações desses 3 homens não teriam efeito nenhum sobre a minha vida. O que vai trazer a bênção é você praticar a justiça. Então fica aqui essa reflexão. Talvez você veja na sua igreja, olha, vamos orar por fulano, por Beltrano. Lá no livro de João fala que quando a pessoa comete um pecado para a morte, não deve orar por ele, não. A palavra de Deus fala disso. Mas se é um pecado que não é para a morte, você deve orar. Mas aí você tem que levar a advertência da palavra para ver se ele se arrepende. Se você lê a palavra de Deus, você vê os profetas, o que eles denunciavam? O pecado do povo. E quando você leva a denúncia do pecado, você vai encontrar oposição. Mas quando você fala, olha, eu vou orar por você, eu já percebi isso, olha, eu vou orar por você, contanto que não mexa no pecadinho deles, tudo bem. Mas agora, quando você mexe no pecado, pode ter certeza que você vai ser perseguido. Perceba isso. Espero que você tenha entendido e Deus possa iluminar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.